Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre bipolaridade, transtorno bipolar. Vou falar sobre os sintomas, quais são as características e o objetivo é que você fique mais tranquilo, sabendo aí distinguir se realmente há uma bipolaridade, se você vivencia ou conhece alguém com essas características desse transtorno de bipolaridade. Eu quero ressaltar aqui que esse vídeo ele não exclui uma avaliação médica por um psiquiatra ou um psicólogo que possa ter maior acompanhamento, maior clareza do seu diagnóstico ou do diagnóstico de alguma pessoa que você conhece. Aqui é apenas um vídeo informativo para trazer mais esclarecimento, reconhecimento e reflexão sobre esse transtorno que afeta milhares de pessoas no mundo todo e no Brasil também. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você crescer, ter mais saúde, disposição, qualidade de vida, reduzir a ansiedade, a depressão e tratar da sua saúde como um todo. Comente aqui as suas necessidades, a sua opinião, porque sempre um comentário ajuda mais pessoas e ajuda também a crescer o canal. Se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe e aí nós podemos crescer a comunidade onde uns podem ajudar os outros. Bem-vindo ao canal. O Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, DSM-5, da Associação de Psiquiatria Americana, ele traz aí pra gente os sintomas, os diagnósticos e também quais são as características de vários transtornos mentais, entre eles o transtorno bipolar. É muito importante você perceber que para você ser diagnosticado com algum tipo de transtorno de saúde mental, esses sintomas eles precisam estar presentes de uma forma conjunta, ou seja, não é só um fator isolado ou não. Então, muito cuidado quando você receber esse tipo de informação para você não sair, talvez, rotulando as pessoas ou a si mesmo com algum tipo de transtorno. É muito comum a gente ouvir hoje na sociedade, fulano é bipolar, cicrano tem TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e na verdade são só formas de rotular as pessoas que não têm uma fundamentação científica, uma fundamentação teórica mais consistente. Por isso, esse vídeo aqui traz algumas informações para ajudar a comunidade, nós todos, a termos mais clareza quais são as características desse sintoma e por que uma pessoa é classificada com esse tipo de transtorno de saúde mental. A nomenclatura transtorno bipolar, ela é recente, né? Antigamente se chamava psicose maníaco-depressiva e é justamente porque a pessoa ela oscila entre dois polos, ou o polo da mania, que eu vou falar quais são as características da mania, ou o polo da depressão, né? E aí existem algumas outras subgrupos. A pessoa pode ter também uma fase mista ou se apresentar sintomas mistos e encaixa-se em outra classificação. Mas é importante aqui, para nós ajudarmos cada vez uns aos outros, é que, por exemplo, na fase da mania, não significa que se você apresenta uma hiperatividade, que você tem um transtorno bipolar, não é? Às vezes você vai numa viagem, você fica mais eufórico, ou você está apaixonado, ou você está fazendo uma atividade que é muito excitante para você, você está mais hiperativo ou mais eufórico. Não significa que você está num episódio maníaco do transtorno bipolar, né? Então, muito cuidado com essas classificações, esses rótulos, né, que nos impõem ou que você possa impor aos outros aí. Então, é muito importante você ter a noção de que quando esses sintomas, que eu vou falar daqui a pouquinho, eles aparecem juntos, não é? Quando diferente do seu eu normal, quando é muito diferente de quando você está mais tranquilo, equilibrado, eles não podem ser explicados por um evento só, por exemplo, uma viagem, uma paixão ou uma medicação que você tomou. Eles precisam estar mais constantes na sua vida de uma forma bem caracterizada, né? Eles precisam persistir por vários dias ou semanas ou uma semana inteira para você receber esse diagnóstico de transtorno de bipolaridade, né? E eles causam problemas para você, prejuízos graves do ponto de vista afetivo, emocional, familiar, profissional, e aí sim você entende que há um transtorno de saúde mental e nesse caso a bipolaridade pode estar presente. E para receber um diagnóstico de transtorno de bipolaridade existe aí como se fosse um quebra-cabeça, né? O profissional de saúde mental, o psiquiatra ou psicólogo, ele vai reunir uma série de informações
pessoais, familiares, profissionais, de história de vida, para entender o contexto onde você se encontra e realmente conhecer com maior profundidade para poder você seguir com o diagnóstico. E é claro, gente, que hoje o tratamento com as medicações apropriadas, com a psicoterapia, eles são super bem-vindos, né? E é claro também que os níveis de ansiedade nesses transtornos mentais e na bipolaridade é altíssimo. E pode ser também você ter um diagnóstico leve, moderado ou grave, como a gente vai comentar aqui daqui a pouco. Então é muito importante, gente, conhecer sua história de vida, do nascimento até os dias de hoje, quais foram os eventos marcantes, como você se comportou diante de mudanças na sua vida. Também a opinião de familiares é muito importante. Muitas vezes, numa consulta com o médico ou com o psicólogo, você tem ali 1 hora de entrevista e às vezes não vem as informações todas. Então, é preciso mais tempo para realizar um diagnóstico e informações de pessoas que são da sua família, que podem ajudar também a coletar essas informações. Porque, às vezes, não é que a pessoa não quer falar, ela esquece, ou o tempo é muito rápido, ou você está tão angustiado, tão ansioso, que não consegue dar todas as informações. Então, coletar essas informações com mais carinho ao longo do tempo é fundamental para definir um diagnóstico mais preciso. E é importante também, outro alerta, se você tem na família alguém que já possui algum diagnóstico de transtorno de saúde mental, e no caso de transtorno de bipolaridade, transtorno bipolar, provavelmente as chances de você herdar esse tipo de transtorno mental é grande, é possível, né? Então, familiares mais próximos, né, como pai, mãe, tios, pode ser um indicativo, não significa que seja uma causa que vai gerar efeitos, tá bom? Mas realmente vale a pena considerar esse fator hereditário e genético também. Queridos, então vamos falar um pouquinho o que é a mania, não é? E aí você sabe que nós estamos falando muito de ansiedade aqui, e aí é um caso muito extremo de uma ansiedade muito elevada. Para você ser diagnosticado com transtorno bipolar, de acordo com o DSM-5, que é esse manual de estatística, de transtorno mental e estatística americano, você precisa ter tido um episódio, um momento da sua vida maníaco, de mania, durante pelo menos 1 semana, de muita euforia, ou pelo menos você precisou ser até hospitalizado, se for o caso. Então tem que ter essa clareza do que é esse episódio de mania para você ter esse diagnóstico. E aí a mania aqui não é só uma euforia, ou você ficar um pouco muito excitado. Você precisa realmente ter um alto grau de euforia ou de irritabilidade, além também de outros sintomas em conjunto, para definir se você teve esse quadro de mania bem caracterizado. Então, o quadro de mania, de euforia, é quando você se sente assim no topo do mundo, você se sente a melhor pessoa da face da Terra. Você se sente assim tão elevado como se você tivesse sido drogado ou tomado muito álcool, muito excitado. E aí você pode estar também com o humor muito irritado, que você discute com uma pessoa sem motivo nenhum. E um sinal é quando você muda aí de uma euforia, de um humor, uma alegria, para uma irritabilidade muito grande. Se há essa guinada também muito elevada e rápida, né? E independe se aconteceu alguma coisa na sua vida ou não. De repente, esse seu humor, essa euforia, ela aparece independente do que está acontecendo na sua vida, se tem algum evento externo acontecendo. Então veja, você tem que estar com uma autoestima muito elevada, muito positiva, uma autovisão assim de que você é quase um deus na Terra, que você pode pensar e fazer coisas de uma forma muito superior que as outras pessoas, né? Por exemplo, tem um livro muito bacana de uma psiquiatra americana, ela relata a experiência dela com transtorno bipolar e ela fala que ela estava de madrugada correndo na faculdade, que ela é professora da universidade nos Estados Unidos, e ela estava correndo de madrugada, ela não tinha, corria, e ela não perdia o fôlego, né? Quer dizer, um exemplo de um episódio maníaco aí muito claro. E aí você sente que você não precisa dormir, que o pouco que você dorme é suficiente, você também não consegue dormir, não consegue relaxar. Parece que você se sente descansado mesmo não dormindo à noite. Você está assim, ótimo. Então, no estado de mania,
as pessoas às vezes ficam sem dormir vários dias e não sentem falta desse sono, né? Parece que é natural, é tranquilo ficar sem dormir para elas, tá? E você apresenta uma fala muito, às vezes, descontinuada, muito rápida, você tem uma necessidade de falar e não para de falar. Aí você liga um pensamento com o outro com muita rapidez, muita facilidade, muita agilidade e fica falando mesmo assim com muita frequência e plenitude. E às vezes você não sente que está falando rápido, mas você está falando assim, até espumando pela boca. E veja, gente, é claro que existem pessoas que são mais falantes mesmo, que têm mais facilidade de falar, que gostam de falar muito tempo, mas aqui é diferente. É uma fala que ela não tem interrupção, as pessoas falam que você está falando rápido demais e você não percebe isso, e você começa a interromper os outros, e às vezes uma fala que é desconexa, você tem um comportamento visivelmente alterado, né? Os outros veem como alterado, mas você não percebe. Então, não é falar rapidamente, ou a pessoa às vezes que é muito falante. Isso acontece, tem pessoas que são. É diferente aqui, é um excesso mesmo que gera um desconforto muito grande em quem está vendo e que a pessoa às vezes não percebe. Então parece que quando a pessoa está em quadro maníaco, que os pensamentos dela são muito claros, são muito evidentes, que ela tem uma rapidez e realmente tem pessoas que têm transtorno bipolar que são excelentes profissionais em muitas áreas e se destacam porque o cérebro funciona com uma rapidez incrível mesmo, né? Só que isso acaba tendo um desgaste muito grande e a pessoa acaba se exaurindo muito rápido às vezes, não é? Então, esse pensamento alterado causa, na verdade, um mal-estar muito grande. Um outro sintoma, você pode ficar muito distraído, mais distraído do que o normal. Então, entenda, tem pessoas que são distraídas mesmo, a distração acontece com todo mundo, não tem problema nenhum, mas no caso desse transtorno de bipolaridade, é uma distração excessiva. Qualquer barulhinho, qualquer luz, a pessoa não consegue ficar focada, ela é distraída e vai de um polo para outro, de um foco para outro, com muita variabilidade, muita rapidez. E também você pode estar sendo distraído por pensamentos internos, por ideias que você tem, por projetos, numa velocidade estonteante mesmo. E você pode ainda apresentar uma extrema inquietação, você fica muito agitado, né? Ou se você não fica agitado andando para um lado e para o outro, quando você está parado, visivelmente o seu corpo está alterado, né? O rosto fica mais hiperativo, os seus gestos, você fica mais rápido na execução das tarefas e da musculatura sua. É uma mudança visível na sua hiperatividade, na sua excitabilidade corporal. E aí é claro que nesse momento você vai assumir riscos inacreditáveis, né? Você acha que você pode comprar o mundo, que você tem poder para transformar, para descobrir a cura de todas as doenças. E aí é nesses momentos, muitas vezes, que a família presta atenção, porque você enfrenta policiais, você para o trânsito, você quer enfrentar as pessoas, você fica destemido. Então o pessoal começa a entender que tem alguma coisa equivocada aí, porque você pode até parar um caminhão que você não tem medo disso, não é? Na sua frente na estrada. E aí fica evidente o perigo que você está correndo. Então, queridos, para sintetizar os sintomas da mania, você tem aí um humor eufórico ou irritável muito excessivo, uma autovisão positiva e realista fora da realidade, né? Então você está sentindo que você não precisa ficar dormindo, que você não precisa ter sono, que você está super bem, mesmo não dormindo 3 ou 4 dias. Você fica falando e se sente obrigado a continuar falando sem interrupção, sem conseguir parar, com as ideias pulando de um lado para o outro, pensamentos acelerados, pensamentos correndo na sua cabeça com muita força. Você se distrai com muita facilidade, então fica uma distração incrível, qualquer coisa, luz, algum ponto, alguma buzina, excessivamente, né, gente? Ou algum pensamento interno que você tenha e que se distrai com muita facilidade. Você fica extremamente inquieto e hiperativo, né? Então você fica quase que vibrando o corpo todo, os músculos vibrando com muita atividade, muita agilidade. E você assume riscos assim inacreditáveis, né? Você pode parar um caminhão na estrada, como eu falei, ou comprar muitas coisas caras sem dominar e sem ter controle sobre isso, sem ter limite, né?
Então, queridos, são algumas características da mania, então vale a pena um diagnóstico mais preciso com um psicólogo, com um médico, para você ver o conjunto de sintomas que você apresenta e se você se enquadra nessa categoria do transtorno bipolar. E é claro que, como nós temos vindo, a ansiedade ela está a 1000 por hora nesse tipo de transtorno de bipolaridade. E agora vamos falar dos sintomas e características da depressão no transtorno bipolar. Lembra, a fase maníaca é uma, a fase de depressão é a outra polaridade que as pessoas podem cair, não é? E aí as pessoas que sofrem de transtorno bipolar, que têm a depressão, ela é chamada de depressão maior. As pessoas que têm a bipolaridade, que apresentam o quadro de mania e depressão, há uma classificação de chamar essa depressão de depressão maior. Aquelas pessoas que têm a transtorno bipolar, mas não apresentam a mania, é chamado então transtorno unipolar, porque só apresenta depressão. Então, nesse caso, as pessoas que só apresentaram uma depressão, né, muito grande, nunca apresentaram mania, nem uma hipomania. A hipomania são pequenas euforias, pequenas manifestações da euforia ao longo de um período, né? Não é uma grande período, mas pequenos períodos, pequenas manifestações de euforia. E aí as pessoas têm mais só a depressão, e aí também é um caso grave aí dessa bipolaridade que vai para a uni. E também aqui vale a pena ressaltar que você precisa ter um conjunto de sintomas mais claros para você ter esse diagnóstico dessa unipolaridade, da depressão maior que aparece aí no transtorno bipolar, ok? Não é só um tipo específico, um sintoma específico, uma tristeza profunda, ou um luto, ou uma melancolia. Precisa haver algumas características que eu vou falar aqui agora para você. Uma das características dessa depressão é um humor baixo ou triste, né? Você, quando está deprimido, se sente uma tristeza, vontade de chorar muito. É como se você estivesse de luto, né? Você tivesse perdido alguém e muitas vezes sem uma razão aparente. Ou você pode sentir também muito solitário, um desamparo muito grande, ou sentir até uma falta de emoção também. E não é raro, pode acontecer também, que essa tristeza profunda, esse luto, ele vem mesclado com uma irritabilidade, uma raiva que você sente também dentro de você. E claro, uma ansiedade está presente aí muito forte. E é muito claro que esse humor triste, esse sentimento aí de tristeza, de solidão, de irritabilidade, ele não muda caso você esteja vivendo uma situação muito legal, né? Você pode ter passado no vestibular, ou você pode ter se curado de uma doença, ou você pode ter ganhado uma viagem maravilhosa de presente, um presente maravilhoso, mas aquela tristeza, aquele luto, ele continua em você, então se configura aí provavelmente um quadro de depressão, tá? Ou pode acontecer também que houve um momento aí de felicidade, de você receber o abraço de alguém, viu uma pessoa bacana, ou ouviu uma música, ou uma comédia, você muda um pouquinho, fica um pouquinho mais bem-humorado, mais alegre, mas você volta depois rapidamente para aquele estado de luta, aquela depressão, aquela tristeza profunda, né? Então precisa entender que isso acontece também. Aí vem uma perda de interesse, pouco prazer, né? Você não tem prazer no relacionamento com as pessoas, nos relacionamentos familiares, você não tem prazer em se alimentar, ou curtir alguma atividade prazerosa ao ar livre, por exemplo, né? Você fica realmente sem motivação para sentir prazer nas coisas na vida. É uma falta de energia, né? Você fica sem energia e até para vivenciar coisas agradáveis você não tem essa força suficiente para isso. E aí essa falta de energia não é só para participar de eventos, em festa, ou comemorações, ou para sair de casa. Às vezes pequenas coisas, ler um livro que você gosta, ou você comer uma comida também gostosa, ou você conversar no telefone com amigos. E você não quer mais ouvir pessoas também próximas a você, né? E você não tem prazer em ver televisão, em ver filme, né? Você não tem prazer em comer. Então, os pequenos prazeres da vida também, você não tem mais essa força de vontade, esse desejo. E aí você tem mudança no apetite também, você fica sem vontade de comer, você começa a emagrecer, perder peso, né? E você pode ter também um excesso de sono, você quer dormir o dia todo, muito mais horas, 15, 14 horas, ou você pode, de repente, cair com mais frequência e aí se adormecer também com mais frequência durante o dia. E você pode ter insônia também, você acordou mais cedo e não consegue voltar a dormir, não é mais, ou você não consegue dormir mesmo, né?
Você pode também ter uma agitação motora, você pode ficar mais inquieto, um ritmo mais acelerado, não é? Você tem dificuldade de sentar, de ver um filme, de prestar atenção numa novela, um seriado, e você fica irritável com aquilo também. Há uma exaustão, né? Um cansaço. Eu acho que o cansaço é uma das primeiras coisas que as pessoas com depressão elas sentem. Você fica mais cansado do que o normal, não é? Você às vezes não fez atividade física nenhuma e você está com aquela exaustão no corpo. E também vem o sentimento de ser inútil, uma culpa muito grande pelo mundo, né? De repente você se sente até culpado pela pandemia que está acontecendo no mundo, que a gente está vivendo aí. Então uma culpa muito grande, muito forte. E aí é claro que a autocrítica é elevada, os pensamentos negativos, destrutivos, catastróficos, você fica se achando também, se depreciando muito, né? Os pensamentos negativos são muito comuns na depressão. E você fica com mais lentidão de tomar decisões, mais dificuldade de escolher. E é claro, os pensamentos suicidas eles acontecem com mais frequência também em momentos depressivos. E é claro, gente, que como todo transtorno de saúde mental, tem que distinguir se você tomou algum medicamento ou você fez alguma outra ação que gerou isso para você, não é? Então é preciso, como eu falei no início do vídeo aqui, você ter um acompanhamento médico, com um psiquiatra, com um psicólogo, para você ter clareza nesses sintomas e conseguir fazer um tratamento mais adequado para você, né? Queridos, o vídeo é muito extenso, esse tema ele demanda outros conteúdos, eu vou parar por aqui para ele não ficar muito grande, então aqui eu tratei de 2 sintomas, da mania e da depressão, e depois de outros vídeos eu vou tratar de outras características do transtorno bipolar que realmente trazem uma informação mais clara e mais tranquila para você, né? Se você gostou desse vídeo, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas